Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18. Assim está escrito: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo instruindo estes irmãos de Éfeso de que eles não deixassem de orar em momento algum. Portanto, ele diz, orando. Ele diz, orai ou quando orar. Ele diz, orando. É um ato contínuo. Então, orando em todo o tempo. Não existe um tempo específico designado para oração, em todo e qualquer tempo, seja o tempo bom, seja o tempo ruim, seja o tempo favorável, seja o tempo desfavorável, seja com alegria, seja com choro, seja com tristeza. Não devemos em momento nenhum parar de orar. A oração na vida do cristão ela é de uma utilidade incrível. Ela é poderosa. É ela que nos leva a nos aproximar diante do Senhor e desfrutar da sua presença, do seu poder e das suas palavras. Portanto, quando Paulo diz, orando em todo o tempo, então não deve existir trégua na oração ou trégua da oração na vida do cristão. Ele deve orar em todo o tempo. E o que Paulo afirma é, com toda a oração e súplica, todo tipo e aspecto de oração e súplica. E a súplica no Espírito Santo. Está aqui bem claro, Espírito, letra maiúscula. E súplica no Espírito. É quando o Espírito Santo atua na nossa vida, porque o mesmo apóstolo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 26 e 27, deixou escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, toda súplica no Espírito e vigiando, a vigilância. Não é somente orar, mas é orar e vigiar. Vigiar e orar. O próprio Jesus, quando ensinou aos discípulos, disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Paulo repete aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. E a vigilância é com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração para si, a oração como gratidão, a oração como adoração e a oração intercessória em favor de todos os santos. Então, a oração na vida do cristão, ela deve ser uma constante, contínua ação. Porque a oração é a comunicação com Deus. E a nossa comunicação com Deus, em nada ela deve ser interrompida. E se nós não praticarmos uma vida de oração, esta comunhão, esta proximidade, esse diálogo com Deus não acontece. E se não acontece, a nossa vida espiritual,
ela fica definhada, ela fica enfraquecida, porque mediante a palavra e a oração que apresentamos a Deus, é que somos visitados pelo Espírito do Senhor. E Ele nos fortalece, nos renova, nos reveste, nos encoraja, nos motiva em servir a Deus. Então a oração, ela é um diálogo entre duas pessoas, entre Deus e o homem. E foi o próprio Deus que estabeleceu este meio de comunicação, dizendo que nós devemos orar a Ele. Quando Ele convocou o profeta Jeremias, lá no capítulo 33, o versículo 3, está escrito: clama a mim, Deus dizendo a Jeremias, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, chamando-o à oração. Lá em 2 Crônicas 7 e 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a oração é um recurso que Deus estabeleceu para a nossa comunicação com Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele, através da oração. Então, por esta condição, a oração passa a ser um dos grandes privilégios na vida do cristão e uma experiência incomparável. Todos aqueles que se dedicam a uma vida de oração, eles têm uma experiência renovada, um testemunho brilhante da sua presença com Deus, da presença de Deus na sua vida. E o seu viver, o seu agir, o seu falar vai refletir que aquela vida, em comunhão com Deus, através da oração, está desfrutando de uma experiência inigualável, que não tem comparação. E por isso que cada um de nós devemos entrar pelo caminho da oração, se apresentar diante de Deus. Porque eu e você não podemos viver da experiência de outro. Fulano teve uma experiência com Deus mediante a oração. Muito bem, o testemunho é lindo, é bonito. Nós glorificamos a Deus por aquilo, traz edificação. Mas benefícios eu só posso ter quando eu mesmo, quando você mesmo se colocar em atitude de oração diante do Senhor. Aí nós não vamos ouvir o testemunho de outro falando das experiências dele de oração. Nós vamos ter as nossas próprias experiências com Deus mediante a oração. E é isso exatamente o que o Senhor Deus quer que nós entendamos à luz da sua palavra. E nós precisamos nos achegar a Ele sempre em momento de oração. O que Paulo disse é orando em todo o tempo. Aos Tessalonicenses, ele escreveu dizendo: orai sem cessar. Quer dizer, não deve ter descanso, interrupção na vida de oração. Ela deve ser uma constante. Se pode, se tem tempo, se tem oportunidade, ore de joelho. Se não tem, ore sentado, ore em pé, ore andando, ore deitado. O importante é que continue orando. Nunca deixe de orar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, a oração, quando nós a praticarmos de maneira constante, diária, permanente, esta oração vai nos levar a desfrutar de um vigor espiritual, um renovo, uma restauração na nossa comunhão com Deus. Isso vai nos colocar no caminho para recebermos vitória sobre as dificuldades, sobre as tentações, as enfermidades, os problemas,
não haverá nada que se interponha diante de um caminho de um homem, de uma mulher que se dedica a uma vida de oração diante do Senhor. Tudo que se apresentar, ele vai colocar nas mãos do Senhor e apresentar a Deus em oração. E o Senhor, em resposta da oração, ele abrirá caminhos e meios de livramento, de solução, de respostas e de vitória. Então veja quão rica se torna uma vida de oração. Ela traz benefício para nós em todos os sentidos. Então, o vigor espiritual é o que nós mais precisamos, porque quando se perde o vigor espiritual, perde-se o sentido, perde-se o desejo, perde-se a alegria e a pessoa enfraquece-se e desanima. Mas através da oração, este vigor ele é renovado. Os discípulos de Jesus, os irmãos na época primitiva, estavam enfrentando uma forte perseguição e ameaça dos governantes. Eles foram a Deus em oração e a oração deles foi: Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede a nós que falemos com ousadia, com vigor, com graça, com coragem, a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para curar e para fazer sinais. E qual foi o resultado daquela oração? Diz a palavra de Deus: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que eles foram cheios do Espírito Santo? Mediante um período de oração. Se colocaram em Deus, não se intimidaram com as ameaças e perseguições, porque sabiam que em Deus eles tinham uma fortaleza, um renovo espiritual, um vigor, e, portanto, dedicaram-se à oração. Então, nós devemos orar, conforme Paulo escreve aqui, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Quais os motivos pelos quais nós devemos orar? Existem vários. Nós devemos orar a respeito de tudo o que acontece. Nada pode ficar fora do nosso momento de oração com Deus. Tudo que estiver à nossa volta, nós devemos apresentar diante de Deus em oração. Segundo, devemos orar como Paulo escreveu aqui, continuamente. Orar em todo tempo. Orar sem cessar. Orar sempre. Terceiro, orar com sinceridade. Porque diante de Deus, o engano não tem lugar. A aparência não tem lugar. O que vale é a essência. Então, esta sinceridade deve partir do coração. A sinceridade nossa deve ser demonstrada diante de Deus nos momentos de oração. Devemos orar crendo, porque a Escritura afirma: tudo o que nós pedirmos ao Senhor crendo, receberemos. Então, orar com fé. E o próprio Jesus disse que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Ele disse: em meu nome. Então, em nome de Jesus, nós oramos a Deus. E este nome abre para nós portas de recursos maravilhosos que nós precisamos para a nossa vida aqui na terra e para o exercício da vontade de Deus, conforme estabelecido. Nós precisamos entender que muitas das vezes, se houver um descuido, uma fragilidade, podem surgir obstáculos à vida de oração. Às vezes a pessoa pode orar sem crer. Eu vou orar por orar, mas eu mesmo não estou crendo. Então isso revela que não está orando em fé. Isso é reprovável diante do Senhor. Orar por motivos errados.
por alguma coisa que não está no centro da vontade de Deus. E a terceira coisa do impedimento é orar quando souber que tem algum pecado, alguma iniquidade cometida que não foi confessada diante de Deus. Então, o pecado não confessado fecha a porta e não nos dá o recurso necessário da oração. Salomão, escrevendo aos Provérbios, disse: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia vem através da confissão. Todos nós sujeitos a falhar, a errar e a pecar. Mas o que precisamos é reconhecer, confessar diante do Senhor e abandonar o pecado. E aí, então, nós estamos em condição de nos posicionar diante do Senhor para um período, um momento de oração diante do Senhor. Então, a oração na vida do cristão é indispensável. Não podemos abrir mão de termos uma vida de oração, por ser o meio que Deus estabeleceu para o diálogo com Ele, a comunicação com Ele, e que a oração traz um privilégio e uma experiência incomparável à vida do cristão. Traz renovo, traz alegria, segurança, paz, coragem, disposição. Então, tudo isso nós recebemos através da oração. Então, que tenhamos uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? Você tem se dedicado a orar ao Senhor? Você tem suplicado a Deus? Há quanto tempo faz que você não ora ao Senhor? Está vivendo como que no automático. Está perdendo experiências com Deus. Está perdendo o renovo espiritual, o vigor espiritual que faz tão bem à nossa vida. Mas ele só vem através da experiência de oração com Deus. Então, que possamos nos colocar em atitude de oração diante do Senhor, repensar a nossa vida com Deus e voltar a esta prática, que possamos, então, estar inteirados diante do Senhor, atentando para o que diz a palavra, orando em todo o tempo, sem cessar, sem recuar, sem desanimar, sem parar, sem se distrair, mas orando, falando com Deus, apresentando a Ele as necessidades, as pessoas, esperando a palavra de Deus para a nossa vida e seguirmos de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos orientar. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.